A oficina Não Queremos Convencer Ninguém, Etnografia Visual da Pandemia, foi preparatória para o que viria a ser a etnografia da Reunião Brasileira de Antropologia, que aconteceu entre os dias 30 de outubro e 6 de novembro de 2020. Antes da pandemia, ao propormos etnografar a RBA, ensaiávamos uma reflexão sobre a relação entre ficção e realidade. Assim, o título da atividade durante a reunião foi mantido: Não deixe que o realismo te confunda. Não queremos convencer ninguém. Ensaio etnográfico da Reunião Brasileira de Antropologia. Procurávamos relacionar essa atividade aos desdobramentos da crise da representação desencadeada no final da década de 80, pensando a arte não apenas como objeto de investigação, mas como forma de apresentação e evocação de experiências. Muito se fala sobre congressos acadêmicos, mas pouco se divulga, para fora dos muros da universidade, o que neles se faz. A atividade se propunha evocar, por meio de desenhos e colagens, as diversas dimensões desse congresso. As atividades do evento, GTs, simpósios, minicursos, feira de livros, feira de artesanato, conversas no bar, encontros no hall de elevadores, atividades infantis na abinha e etc., seriam o campo a ser etnografado. Com a pandemia, precisamos aguçar o olhar para ver além dos temas debatidos no tamanho reduzido das telas, computador, iPad, celulares, de um congresso em formato virtual. Os resultados finais mostram tanto a tradução dos sentidos do que foi apresentado em mesas, simpósios, GTs e conferências, como das repercussões desses nos chats dos mesmos, nas páginas de Facebook ou pela experiência de lidar com a tecnologia e suas limitações diante das adversidades externas. Segue parte da produção visual que resultou das atividades apresentada por seus autores. Uma chuva no dia da abertura do evento cortou o fornecimento de energia elétrica na minha casa. Minha primeira participação na reunião teve então que acontecer a 4 quilômetros de casa, dentro de um carro onde era possível acessar o 4G do celular com alguma privacidade e alguma segurança em relação à pandemia. No carro, a roda de conversa, antropologias, traduções e transposições, organizada por Natanael Araújo, era quase risível. Mais do que os temas debatidos, chamava minha atenção as dificuldades tecnológicas diante das adversidades climáticas e os temores da rua diante da pandemia. O desenho 1 evoca a tecnologia e a natureza com a montagem de 2 fotografias feitas da varanda de casa, a 4 quilômetros de onde o carro estava, efetivamente, durante a participação na roda. A relação entre tecnologia e natureza, energia elétrica e chuva, é expressa então através de uma inversão tecnologia, desenho e natureza, fotografia, e a composição foi fabricada através de uma montagem no computador. O desenho 2 evoca a dimensão comercial do evento acadêmico. Os livros são a materialização do conhecimento em mercadoria e fetiche. O simpósio especial Epistemologias e Corpos Negros e Indígenas, a urgência de outras formas de fazer antropologia, coordenado por Luena Nascimento Nunes Pereira e Gilson José Rodrigues Júnior, impactou por frases que revelavam a violência do racismo estrutural, denunciado de forma poética e utópica. Se a poesia ficou a cargo das frases ditas durante o simpósio, a violência foi evocada pelos cortes brutos dessas sobre formas orgânicas brancas, rasgando a imagem preta do fundo da tela. A composição final foi refeita e a violência se perdeu na suavização estética da escrita. A experiência de desenhar diariamente permitiu perceber a transformação da relação entre os olhos, as coisas, as mãos, as ideias, os materiais e a improvisação. A intimidade com o material, técnica usada, lápis, papel e computador, tornava mais fácil decidir qual usar para que finalidade. O conforto também diminuía as expectativas do corpo, esse organismo indistinto de pensamentos, sentimentos e fisicalidade, com o produto final, e o processo se tornava tranquilo e prazeroso.
A conferência de Michael Taussig, Tom, o naturalista, foi uma rica tradução do multidimensional e multissensorial para o bidimensional. Desenhar as conferências, mesas redondas, GTs e simpósios que aconteceram online implicava usar tanto as compreensões sobre os temas em tela, como a observação de gestos, rostos, detalhes expressivos, assim como escolher imagens e às vezes palavras que pudessem compor um quadro sintético do que tinha sido debatido nos eventos. Com Taussig, suas mãos e rosto enormes na tela evocavam a experiência das crianças no contato com animais e plantas como referência do necessário reencantamento do mundo através de uma coletividade que se perceba como mais interdependente e não hierárquica. Na conferência de Seth Holmes, a qualidade do material trazido não recobria toda a extensão de sua conferência. A dimensão de sociabilidade do congresso online também permitiu trocas afetivas como essas que o chat da conferência evoca. A fugacidade do chat permitiu perceber interações informais que em um congresso presencial estariam restritas às trocas pessoais ao pé do ouvido. Na conferência de Zetouma Tebeni, duas tecnologias disputavam atenção enquanto tratavam temas correlatos. O sexismo discutido pela intelectual e o racismo representado no cinema. Nas cenas finais de Bastardos Inglórios, Marcel, Jacques Ido, amante e funcionário de Xoxana, é responsável por trancar as portas que impediram a saída dos nazistas e atear fogo no cinema que exibiu o Holocausto como troféu. Enquanto Matebene analisa a difícil condição de gênero em um contexto sul-africano, o cinema reescreve a história como jogo e festa. É nessa encruzilhada entre o tempo da análise e o tempo dos desejos que joga a antropologia. Estar em casa enquanto participava do congresso apresentou isso de formas renovadas. No GT Antropoéticas, outras etnografias, classe, raça e gênero tiveram papel preponderante nas dificuldades de uma das participantes. A tranquilidade de quartos iluminados e povoados com o silêncio eloquente dos livros contrastava com o barulho ensurdecedor de uma obra que parecia estar dentro da casa da participante, assim como a presença conspícua de sua família em frente e atrás da tela do computador. Na roda de conversa sobre editoras de antropologia, novamente gênero e raça chamaram a atenção. Mulheres brancas em apartamentos decorados com livros alinhavam suas histórias à trajetória de Natanael Araújo, que dava nova vida aos livros em sua organização da feira. No GT Antropologia da Paisagem, o meio ambiente apareceu tanto como um construto social, como um sujeito de direitos. O polvo e a comunicação de seres sencientes teve tanto destaque como a ambientalização dos conflitos sociais. No GT Etnografias e Documentos, cartas ao Lula, assim como correspondências de um exilado político, desafiavam as classificações, nem só políticas, nem só pessoais. As materialidades dessas documentações, papel de pão, papel bonitinho, adesivo, dinheiro, R$5, multiplicavam as já muitas vozes das epístolas. Os participantes eram atravessados pelas emoções que os documentos suscitavam, ao mesmo tempo que estes cristalizavam realidades e enquadravam interpretações contrastando regimes de verdades do passado e do presente. A mesa redonda Antropologia da Morte mostrou que, enquanto aqui falar dos mortos é falar de memória, mas também de jogos de classificação, invisibilidade seletiva e intencionalidade ideológica, no Benin os mortos não morrem, viajam. São mediadores entre ancestrais e vivos, onipresentes, e nos vigiam e cantam. Este desenho digital sobre fotografia, print, é fruto da oficina Não Deixe que o Realismo Te Confunda, Não Queremos Convencer Ninguém, ensaio etnográfico da Reunião Brasileira de Antropologia, que organizei em parceria com Patrícia na 32ª RBA, em 2020.
A confecção deste experimento imagético consistiu para mim em uma dupla experiência inédita. Em primeira medida, pela idiosincrasia da coordenação e participação em uma oficina sobre e com imagens, onde o encontro, a prática e a produção presencial pareciam ser condições sine qua non, em um contexto totalmente virtual devido à pandemia da Covid-19. Depois, pelo fato de não possuir familiaridade com o desenho, tendo por muito tempo me considerado inapto para tal forma de expressão. A partir do print de tela de uma sessão do GT Antropoéticas, outras etnografias, que também coordenei na 32ª RBA, print aqui tomado como fotografia, realizei por meio de traços digitais o esboço daqueles e daquelas que ali estavam. Tal desenho, como processo que nunca teve a pretensão de ser realista e ou necessariamente permitir a identificação dos presentes, é um movimento no qual busquei um refinamento do ato de olhar, um ver cuidadoso e detalhado. Como resultado, de certo ele possui um valor afetivo que supera em muito o estético. Mas o que seria da estética se não fosse o afeto? Pois ele me faz recordar das pessoas e das suas expressões, dos profícuos debates e das ternas conversas do grupo de trabalho, companhia muito necessária em tempos de incerteza, dor e isolamento. A produção da colagem, denominada O que Vem Por Aí, aconteceu após as atividades da 32ª Reunião Brasileira de Antropologia, como método de síntese para o que estava em foco nas discussões de alguns simpósios, mesas redondas e grupos de trabalho. A colagem evidencia, portanto, as batalhas, as rupturas e os rompimentos que os pesquisadores indígenas, negros e negras e negres, LGBTQI+, forçam para mudar a direção da antropologia, que teve, ou ainda perpetua, uma perspectiva colonial para uma conduta que prioriza a diversidade dos saberes dos sujeitos e das metodologias. Desenhar foi um escape circunstancial da quarentena, paixão acidental. Entrei na oficina de desenho para quem não sabe desenhar, ministrada online no início da pandemia pela professora Patrícia Reinheimer, uma das coordenadoras deste laboratório, que se propôs etnografar a primeira reunião brasileira de antropologia, que seria completamente mediada por dispositivos tecnológicos. Após este primeiro contato com papéis, tintas, ideias, me deparei com este exercício artístico do corpo, mentes e mãos apostos para se embrenhar em uma tarefa cheia de experimentações. Vivências estas que evidenciaram para mim uma nova forma de pensar e produzir conhecimento, uma nova forma de me conectar com o mundo pandêmico e distante. Nós, antropólogos, estudamos a cultura e seu significado relacional com o entorno, coisas, pessoas, encadeamentos. Porém, por vezes não percebemos como o desenho, assim como a escrita, é uma forma de linguagem, na qual a intenção e a realização se desafiam num processo constante de mediação das simbolizações. Seminário: Epistemologias e corpos negros e indígenas, a urgência de outras formas de fazer antropologia. Neste seminário, mediado por Luena Pereira e Gilson Baepar, Antônio Bispo reverberou que a universidade é uma chocadeira de ovos coloniais e que o colonialismo não é periódico, e sim sistemático. Desta forma, o líder caiçara defendeu que a antropologia se reinventa, contudo, sempre resultará em um saber fragmentado, violento, dominador, pois a academia é boa em transformar teorias em mercadoria. Já o saber orgânico de um povo não seria segmentado, seria confluenciado. Ainda neste seminário, Davi Pereira comentou sobre a dificuldade que é carregar na vida acadêmica um corpo cheio de estigmas, que não tem a tradição de ser letrado. Isso porque lideranças da comunidade começam a te cobrar que escreva sobre a nossa história. Sendo assim, corpos negros, além de magnetizarem balas, magnetizam um tipo de saber. Alex Hatz relatou que a ciência moderna é colonial. Uma prova seria que a sociedade científica não estuda a sua branquitude na mesma medida que pensa o outro.
Antropólogos sistematicamente criam teorias para as comunidades nas quais elas não se veem, por não conseguir escapar dos seus sistemas de pensamento e enxergar novas corporeidades. Alex ainda relatou pensadores famosos que cometeram atitudes racistas, como Adam Cooper, Roberto da Mata, Peter Frey, Fabiana Gontijo, Gilberto Velho, Luiz Fernando Dias Duarte, Miriam Goldberg, João Batista Borges Pereira, Marisa Peirano, Lilian Schwartz, e que só haverá descolonização dessas áreas se as disciplinas e sociedades forem implodidas, pois os conhecimentos não cabem nos enquadramentos científicos. Por enquanto, parte de nós, docentes quilombolas, negros e indígenas, provocam fissuras e atravessam paredes epistemológicas. Para exemplificar este sentimento expurgado por Alex, desenhei um colega doutorando, cujas expectativas da comunidade sobre a produção da tese iam de encontro com sua necessidade de ter um emprego. Ao redor de si, seus pensamentos vão se amontoando e desagregando as concepções arquetípicas de como deve ser a vida de um estudante, já que alguns não podem só estudar. Este desenho é sobre a conferência de Michel Tossig. Na mesma, o antropólogo propõe que tenhamos o olhar de um contador de histórias e o corpo ativo de uma criança. Este resgate seria crucial, já que a racionalidade está em crise, demonstrando sua limitação na resolução de um problema primordial, a decadência ambiental e social. Logo, este reencantamento do mundo teria como pano de fundo um surrealismo aterrorizante e o declínio da expressão simbólica ocidental. No centro do desenho aparece a raiz de ayahuasca, alegoria de um mundo mais experienciado do que racionalizado, ancorando o homem, a criança e a natureza, em um caos ecossistêmico, do qual só conseguirão sair através de um agenciamento complexo de vários tipos de saber fazer, inventando outras convenções. Nesta conferência, Eric Fassan abordou que o conhecimento é situado, e não temos como fugir disso. Dessa maneira, devemos assumir essa condição. Ou seja, entender que raça, assim como gênero, não é somente um objeto de estudo, mas algo que nos permeia como sujeitos. No desenho, vemos as linhas de cores que atravessam nossa sociedade. Elas são onipresentes, pois o racismo não é próprio de um lugar. Da mesma forma que as mobilizações antirracistas também circulam pelo mundo. Paradoxo majoritário, que é se identificar como branco dotado de privilégios, não deve paralisar, e sim ser um meio para encontrar maneiras de pensar e lutar contra a dominação racial. É necessário que a branquitude se estude e use o valor político de seus privilégios em prol da luta antirracista. Como fazer um bom uso daquilo que somos? As oficinas tiveram o apoio de diversas entidades.